Olá, caríssimos alunos, professor Francisco José. Vamos dar continuidade às nossas aulas de Direito Constitucional, Poder Judiciário. Agora vamos tratar dos tribunais eleitorais e da Justiça Militar. Vamos lá. A Justiça Eleitoral, com competência em matéria eleitoral, tem 3 graus: os juízes eleitorais e juntas eleitorais, tribunais regionais eleitorais e Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, composto de 7 membros, no mínimo, sendo 5 membros são escolhidos mediante eleições por voto secreto, 3 juízes dentre os ministros do STF e 2 juízes entre os ministros do STJ. E 2 membros são nomeados pelo presidente da República, dentre 6 advogados de notável saber jurídico e de idoneidade moral, indicados pelo STF. Em princípio, cumpre observar que as decisões do TSE são irrecorríveis. Admite-se recurso ao STF apenas se a decisão contrária à Constituição Federal se mostrar presente, ou quando negado habeas corpus ou mandado de segurança pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Tribunais Regionais Eleitorais. Em cada capital de Estado da Federação, há um Tribunal Regional Eleitoral, composto também por 7 juízes. São eleitos 4 juízes por voto secreto, 2 dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça, 2 dentre os juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça. Um deve ser juiz do Trabalho Regional Federal, escolhido pelo Tribunal Regional Federal e assim, respectivamente. 2 dos juízes são nomeados pelo presidente da República, dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça. Ainda em relação aos tribunais regionais eleitorais, cumpre observar que, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos no mínimo e nunca por mais de 2 biênios consecutivos. De suas decisões, somente caberá recurso quando a. forem proferidas contra disposições expressas da Constituição Federal ou disposições de lei. B. ocorrer divergência na interpretação da lei entre 2 ou mais tribunais eleitorais. 3. Quando se verificarem sobre inexigibilidade de expedição de diplomas de eleição para situações federais e estaduais. E 4. Quando anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos de vereadores ou situações federais. E 5º, quando denegarem o habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção. Estas, portanto, são as funções básicas dos tribunais regionais federais eleitorais, ok? Tribunal Regional Eleitoral Estadual. Juízes eleitorais e juntas eleitorais. O que são e como se compõem? Os juízes eleitorais são os mesmos juízes de direito da Justiça Estadual, nomeados especialmente para o fim do Tribunal Regional Eleitoral, ao invés das varas da Justiça Comum. A jurisdição eleitoral é dividida por zonas eleitorais. As chamadas juntas eleitorais são compostas de um juiz de direito, que é o seu presidente, e de 2 ou 4 cidadãos de notável idoneidade. Compete à junta eleitoral apurar as eleições realizadas
nas juntas eleitorais sob sua jurisdição. Também resolver as impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos da contagem e da apuração dos votos. Cabe também expedir boletins de apuração e expedir diplomas aos eleitos para os cargos municipais, de acordo com o artigo 40 do Código Eleitoral. Portanto, aí, senhoras e senhores, estão as funções da Justiça Eleitoral no âmbito federal e também no âmbito dos estados. Passemos agora à Justiça Militar. Compete à Justiça Militar processar e julgar os integrantes das Forças Armadas dos crimes militares definidos na lei. Qual lei, professor Francisco? No Código Penal Militar. É importante que nós destaquemos aos senhores que a Lei 9.299, de 7 de agosto de 96, retirou da competência da Justiça Militar o julgamento dos crimes dolosos contra a vida cometidos contra civis, que passaram a ser de competência da Justiça Comum do Tribunal do Júri. Isto é, de acordo com a Emenda Constitucional 45 de 2004, da mesma forma, atribui-se ao juiz do júri o julgamento militares quando a vítima for civil, de acordo com o artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal. Superior Tribunal Militar. O Superior Tribunal Militar compõe-se de 15 magistrados ou de ministros nomeados pelo Presidente da República após aprovação pelo Senado Federal. 10 são oficiais generais da ativa, do ponto mais elevado da carreira, sendo 3 da Marinha, 4 do Exército e 3 da Aeronáutica. 5 são civis brasileiros, natos ou naturalizados, maiores de 35 anos, e serão 3 advogados, 2 juízes auditores e membro do Ministério Público e da Justiça Militar. Portanto, esta é a composição do Superior Tribunal Militar. Os Conselhos de Justiça Militar, o que são e para que servem? O processo penal militar desenvolve-se em primeira instância perante um Conselho de Justiça Militar, que pode ser permanente para julgar práticas ou especial para julgar oficiais. A Emenda Constitucional 45 de 2004 atribuiu julgamento no primeiro grau também para juízes de direito militar, de acordo com o artigo 125, parágrafo 3º da Constituição Federal. O Conselho de Justiça Militar tem composição mista, veja bem, um juiz de direito militar, que é magistrado, ok? De carreira, e 4 juízes militares, sorteados de investidura temporária. O militar mais graduado exerce a presidência do Conselho. Então, conforme os senhores estão avaliando, esta é a função do Conselho da Justiça Militar. Muito importante para o exercício das funções do Poder Judiciário e para as causas especiais da Justiça Militar. Fica aqui este ponto sobre a importância da Justiça Militar e eu convido vocês a continuarem conosco para a próxima aula. Um abraço e até logo, do professor Francisco José.